Junto com o lançamento da RTX 3060 dia 25 de fevereiro, a NVIDIA lançou um driver com suporte para Resizable Bar, um recurso que promete dar performance extra em games quando habilitado. Hoje, vamos esmiuçar esse recurso mais especificamente na forma como a NVIDIA resolveu adotá-lo, que é diferente da forma da AMD fazer, e ainda vamos compartilhar testes em jogos e aprender muita coisa no caminho. A G2Deal é uma revenda oficial de chaves para Windows, antivírus, games Steam, Origin e Uplay, além de cartões PSN e Xbox Live. A oferta de hoje é para quem montou um PC e quer uma chave oficial do Windows. Basta comprar no site usando o PayPal e o cupom do PCFACT SA18, como eu fiz, e receber imediatamente a chave. Aí, meu parceiro, no menu iniciar digite ver se o Windows está ativado e troca ou insira a nova chave. Pronto! O Windows oficial, com suporte da Microsoft, está instalado. Resizable Bar é uma forma de transferir dados entre a memória principal do sistema e os dispositivos PCI Express do seu PC mais adequadas às especificações PCI Express modernas. Esse recurso é especificamente interessante para placas de vídeo, já que ele expõe e disponibiliza ao processador toda a memória VRAM da sua GPU. Em se expondo esses dados, você pode economizar tempo, seja reduzindo o overhead do processador, seja cortando etapas e desocupando a CPU nas inúmeras operações por segundo que acontecem entre a memória principal do sistema e a memória da placa de vídeo. Mas isso está ficando técnico demais e eu não quero que você saia do vídeo agora. Vamos então tentar entender como que um dado sai da memória do sistema, a tal memória RAM, e vai para a GPU, a tal da memória VRAM. Basicamente, transferir dados da RAM para a VRAM se dá por DMA, Direct Memory Access, ou DCA, Direct CPU Access. DMA é uma forma de comunicação de memória dentro do próprio hardware, em que uma engine de cópia de dados, Hardware Copy Engine, internamente presente na placa de vídeo, consegue acessar diretamente as informações que quer na memória RAM do sistema. Como esse método dá uma sobrecarga no CPU para cada vez que é inicializado, ele serve bem se for para iniciar uma transferência grande, isolada com alto volume. Mas se for para fazer várias transferências de pequenos arquivos ou dados, aí ela acaba não valendo a pena porque o overhead fica justamente na inicialização de cada uma dessas transações. E ainda tem a questão de o hardware ter uma limitação de tarefas de DMA que podem ser executadas ao mesmo tempo, então meio que o driver da sua placa de vídeo vai ter que arbitrar quem roda o que primeiro. Se tem driver atuando, tem overhead de CPU. Se tem concorrência de tarefas por DMA, tem fila de espera e, portanto, perda de tempo. Já por acesso direto da CPU, o CPU é quem faz as transações de dados da RAM para a VRAM no lugar da engine interna dos dispositivos. Por obviedade, quando não é mais a Hardware Copy Engine quem está fazendo a transação, mas sim o CPU, fica fácil de perceber que há uma sobrecarga extra no processador. Até porque o CPU é serializado, faz tudo funcionar em filas sequenciais, então uma transação dessas que ocupa uma fila do processador não vai te permitir fazer outra coisa no mesmo momento em que a cópia está usando o tempo do CPU. Porém, como esse método não tem um overhead no tempo de inicialização de cada tarefa, como no DMA, acaba sendo uma melhor opção para usar transferências de dados pequenos. Cabe ao driver da placa de vídeo, que quer ter acesso aos dados que estão na memória, inteligentemente saber qual a melhor forma de conseguir os dados referidos, se por DMA ou por DCA. Em termos leigos, se usando o hardware interno da placa ou usando a CPU. O problema com a forma que tudo isso é feito hoje é que o sistema só consegue enxergar e habilitar acesso a 256 MB na memória da placa de vídeo por vez. Por mais que a sua placa de vídeo tenha 256 GB, uma placa dessa nem existe, mas suponhamos, o sistema só vai poder endereçar algo para 256 MB por vez. Tendo disponível apenas uma pequena porção da memória da placa de vídeo, o sistema é obrigado a ficar fazendo a troca dessa zona mapeada de 256 MB dentro da GPU e trocando-a de acordo com a zona requerida para transferir e expor dados. Cada troca, cada slide, cada swap desses toma tempo de CPU. Querendo ou não, isso cria uma carga nos processadores atuais que nem deveria criar, afinal, com as especificações PCI Express 4.0 tão à frente das especificações de antigamente, não há uma razão sequer para não redimensionar esse limite ridículo de 256 MB. E foi isso que resolveram fazer.
redimensionar o limite do tamanho de memória acessível para cada registro de endereço base de dispositivos PCI Express no computador. Chamam isso de redimensionamento de registro de endereço base PCI, ou em inglês, Resizable Bar. Com ele, o sistema agora pode ter acesso à totalidade da memória dos dispositivos PCI Express, eliminando a necessidade de ficar trocando zona das memórias, economizando tempo de CPU que pode ser usado em outra coisa. Esse tempo economizado nem sempre repercute em um ganho de performance. Inclusive, é possível que se perca performance em certos casos, quando o driver não é inteligente o bastante e acaba jogando cópias curtas para DMA, enquanto poderia ter jogado para DCA e reduzir o overhead. Enfim, por situações como essas, em que há perdas de performance, que a NVIDIA resolveu tomar um approach diferente em relação ao Resizable Bar da AMD. Quando você liga o Resbar em NVIDIA, ele só vai efetivamente estar ligado em jogos certificados pela empresa e que tem ganhos de performance. Já os jogos que a equipe de engenheiros de software da NVIDIA não pôde testar ou que não tiveram perdas de FPS, simplesmente ficarão com o Resbar desabilitado, mesmo que você já tenha habilitado. Claro, para você não perder FPS, né, cara? É uma sacada legal. Por outro lado, quando usado em Radeon, da feita que você habilita o recurso, ele fica ativado tanto nos jogos que têm ganhos, quanto nos jogos que não têm, o que acaba sendo uma faca de dois gumes para ambos os lados. Em NVIDIA você só se beneficia nos jogos que os caras testaram. Aí sabe-se lá quantos anos os caras vão levar, né, bicho, para rodar os jogos que você quer jogar. Se é que vão testar. Em contraponto, para não perder FPS, você mesmo ter que ficar descobrindo qual que é a melhor opção para aquele jogo específico, você tem que ligar ou desligar, fica complicado, né? Enfim, acho que a AMD poderia ter um laboratório testando jogos e otimizando pontualmente para garantir uma lista cada vez maior de jogos que ganham performance com a técnica nova, ao mesmo tempo que a NVIDIA poderia nos dar a liberdade de forçar o uso do Resbar em um jogo específico via painel de controle, por exemplo. Para habilitar o Resbar, basta ter uma placa-mãe AMD série 400 ou 500 e um CPU Ryzen 5000 ou 3000. Em Intel, uma placa-mãe série 400 e um Intel Core de 10ª ou de 11ª gerações. Para verificar os ganhos reais na RTX 3060, testamos 10 jogos. Não apenas os listados pela NVIDIA como certificados, mas também testamos alguns jogos não certificados, só para ver se realmente eles não perdem performance mesmo, como a NVIDIA diz. Começando pelos jogos não certificados, Assassin's Creed Odyssey, Hitman 3, Shadow of the Tomb Raider e The Division 2 de fato não tiveram perdas de performance. Apenas quando a gente liga o Hardware GPU Scheduling que identificamos perdas. Porém, é um recurso de uma atualização recente do Windows sem nenhuma relação ao Resizable Bar. Red Dead Redemption 2 é o único jogo certificado que não teve qualquer alteração na performance, seja com o Resizable Bar ligado, seja com agendamento por aceleração de hardware ligado. Nenhuma diferença. Todos os outros jogos certificados pela NVIDIA que testamos realmente tiveram um aumento, que acabam sendo sempre inferiores a 10%. Não é aquilo que digamos, olha só que maravilha, né? Mas saindo de graça ainda é melhor do que nada. Em VGAs AMD, sites especializados conseguiram detectar ganhos de performance de até 20%, um salto grande e relevante. Em compensação, alguns jogos tiveram perdas consideráveis, o que não acontece na NVIDIA RTX 3060. Agora, no intuito de entender um pouco mais a fundo o Resizable Bar, vamos fazer uma pequena análise bem detalhada do comportamento do sistema nos dois jogos que mais ganharam frames por segundo, Watch Dogs Legion e Gears 5. Um primeiro detalhe que eu gostaria de destacar é que, em ambos os games, tivemos a manutenção do uso do CPU e da GPU. É preciso explicar de antemão que, se rende mais FPS, o uso de CPU deveria aumentar. Se nesse caso não aumenta, mesmo com até 9% de ganhos de FPS, é porque inegavelmente tivemos um ganho de eficiência no uso de recursos tanto da CPU quanto da GPU. Outro dispositivo que teve economia em alocação foi na memória do sistema, a RAM. Em Watch Dogs Legion, estamos falando de uma economia substancial de mais de 1 GB de RAM, cara. Em Gears 5, a economia chega em quase 1.5 GB. Não é pouca coisa, gente, afinal, não se trata apenas de economia de recursos, como também de render mais, requerendo menos. A VRAM teve um comportamento semelhante com uso mais eficiente, mas variou um pouco o comportamento em cada um dos jogos que citamos. Em Watch Dogs Legion, por exemplo, no início do benchmark, o uso era basicamente o mesmo e a discrepância aumenta do meio para o fim.
Em Gear 5, por outro lado, começa com uso menor com o Resizable Bar ligado e se equivalem ao final. De toda forma, o uso é menor ou marginalmente semelhante quando você liga o Resizable Bar. A única coisa que aumenta de uso é o controlador de memória da GPU. Ele sim fica uniformemente maior quando ligamos o Resizable Bar. E isso é extremamente interessante. Usamos o CPU e a GPU com mais eficiência, diminuímos o uso de RAM e VRAM sistematicamente, ganhamos FPS e tudo isso em troca de apenas um pouco mais de uso do controlador da memória da placa de vídeo. Uma troca que vale bastante a pena. Esse detalhe me faz pressupor que os ganhos nas RX 6000 são maiores justamente porque, a nível arquitetural, a AMD tem um controlador de memória de GPU mais sofisticado, já que tem o auxílio de 128 MB de cache, o famoso Infinity Cache, e por isso consegue extrair mais ganhos com o Resizable Bar. Mas é só um palpite. E também fica a minha curiosidade para os ganhos de performance nas RTX 3060 Ti, que tem um maior buzz interface, e até nas RTX 3080 e 3090 com GDDR6X. A Nvidia ainda não liberou suporte para elas, já que precisam de atualização de VBIOS, mas isso deve sair em algum momento, que não deve ter suporte para RTX 2000. Agora, depois desses vários testes e dessa análise profunda, eu posso dizer para vocês que o Resizable Bar em RTX 3060 vale a pena estar ligado. Ele te garante ganho de performance em alguns jogos selecionados, sem comprometer em outros. O que eu não posso recomendar é que você migre de plataforma. Tipo, saia de um 9900K com uma Z390 para um Core i7 10700K com Z490 só por causa do Resizable Bar. Os ganhos são bons quando são de graça. Se você está munido de uma plataforma que o suporta e você liga, ganha performance grátis. Assim é filé. Do contrário, nem zica com isso, cara. Mesma coisa para quem está com RTX 2000 ou inferior e RX 5000 e inferiores. Migrar para uma placa nova de mesma performance só para ligar o Resizable Bar não faz sentido nenhum. No mais, pessoal, o Resizable Bar é um recurso que é bem-vindo, mas que eu acho que deveria ser suportado em mais séries de placas de vídeo. Para quem tiver a sorte de ter máquinas modernas, vale a pena deixar habilitado. Se vocês quiserem ver mais testes como esse, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever para ver nossos futuros comparativos e compartilhem esse vídeo com quem está querendo aprender um pouquinho mais sobre o assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.